Olá amigos do canal, aqui é Radamés Júnior do canal Vagalume. Vamos lá, dando prosseguimento à linha de reviews definitivos e o que você consegue fazer com o seu equipamento, hoje nós vamos falar da T4i e o que você consegue fazer com ela, tá bom? Roda a vinheta. Então, falando da T4i, eu vou colocar, como sempre, algumas imagens, vou falar a respeito das especificações da câmera e logo em seguida eu vou falar para você o que você consegue fazer com essa maquininha, ok? Vamos lá, meus amigos. Essa é a T4i, também conhecida em outros países como os 650D, EOS Keys X6i. Tá? É uma máquina de 19 megapixels, ela faz o ISO dela de 100 a 12.800 com 25.600 de ISO impulsionado. O visor dela, como na T3i, também é articulado, de 3 polegadas, só que agora passa a ser touch, ou seja, algumas funções você consegue controlar através do visor tocando nele. No viewfinder, ou seja, onde você coloca o rosto no buraquinho para ver o que está se passando, você tem 95% de cobertura. Ou seja, o que você olha no viewfinder ainda tem mais 5% ainda para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Tá? Ela vem com o flashinho pop-up, só que agora a velocidade dela também aumentou. Agora faz 5 fotos por segundo. O sincronismo também dela é 200, ou seja, não faz HSS. O vídeo dela continua com 30 quadros por segundo, tá? Agora ela passa a fazer captação em estéreo. Ela também tem HDMI, a bateria dela 440 fotos você consegue fazer com uma bateria e de vídeo você consegue fazer de 45 minutos a 1 hora de vídeo. Vamos começar então. Essa máquina com 19 megas você consegue fazer boas fotos, tá? Porque ela faz uma boa captação de imagem e você tem excelentes ampliações para você fazer com 19 megas. O ISO dela, que vai de 100 a 12.800 com 25 impulsionado. Assim, minha gente, desculpa, 1.600 no máximo, tá? A irmã dela mais velha, ainda você conseguia 1.200, tá, 1.600 chorando. Nessa você já consegue fazer com 1.600 de ISO, tá? Mais que isso, você esquece que ele já passa a dar ruído, tá? Com 2.000, 2.500, 3.200 de ISO, ela já passa a ter ruídos nas áreas de meio termo. Ou seja, entre branco e preto, as áreas de cinza para o preto começa a vir muito ruído. O visor dela, de 3 polegadas articulado, agora tem essa novidade. Você consegue fazer algumas funções, transferência de foco, tá? Fazer trabalhar o menu tocando na tela. Isso assim, gente, ajuda já bastante quem gosta já desse tipo de tecnologia. Agora, você também consegue fazer com essa máquina 5 chapas por segundo. Tá? A irmã mais velha dela, a T3i, fazia apenas 3,7 chapas. Sempre lembrando, a máquina, quando você coloca um flash dedicado nesse tipo de equipamento, a velocidade cai. Ou seja, você vai conseguir fazer em torno de mais ou menos 3 fotos por segundo, trabalhando com o flash ligado em TTL. Se o flash estiver operando em manual, ou seja, você dividiu a carga dele, sei lá, 1/16, por exemplo, aí você consegue as 5 chapas por segundo, mas em TTL você não consegue, ok? O vídeo continua ainda fazendo os mesmos 30 quadros em 1920 por 1080. Mas a novidade é que agora você já consegue gravar em estéreo, tá bom, minha gente? Ou seja, você faz o videozinho e agora ele está fazendo estéreo. Antigamente a irmã mais velha dela, a T3i, fazia apenas em mono. A bateria dela ainda continua um fracasso, minha gente, viu? 440 fotos, tá? Você consegue fazer com ela, mais que isso você não conhece. Só vou fazer uma ressalva.
Se a bateria não for nova, você também não consegue os 440 fotos, tá? Ou seja, se a bateria for uma bateria original, que já vem com a máquina tudo, você não vai conseguir fazer 440 fotos. Você pode colocar aí pelo menos metade, seguramente metade, isso dependendo da condição da bateria. E se você for filmar, se a bateria for nova, você foi lá e comprou uma bateria nova e colocou na sua máquina, você vai conseguir fazer de 45 minutos a 1 hora de gravação. Mais que isso também você não consegue. Agora eu vou falar para as pessoas que querem comprar esse tipo de equipamento e o que você consegue fazer. Eu sempre estou fazendo isso, igual todos os vídeos que eu fiz até hoje, porque não adianta você comprar um equipamento que não lhe serve. Vamos lá. Primeiro, estúdio. Você consegue fazer estúdio? Sim, porque como no estúdio a luz é condicionada, geralmente você tem as tochas, ou se não fecha speedlights que você consegue trabalhar a força dele, e você consegue trabalhar com o ISO dela entre 100 e 400 de ISO, você consegue excelentes resultados, ok? Sim, você consegue fazer estúdio, então, com essa máquina. Você que gosta de fazer fotos externas, fazer ensaios, fotos de paisagem, landscapes, essa máquina vai lhe atender muito bem, vai lhe atender muito bem. A captação, as cores dessa máquina são muito bacanas, tenho certeza que você vai curtir. Para isso, então, luzes naturais, externas, você consegue ter bons resultados com esse tipo de equipamento também. Vou fazer um adendo agora. Se você gosta de trabalhar com a máquina, com o flash ou com o rádio flash, com o flashinho e tudo, o limite de velocidade para você trabalhar com essa máquina é 200, mais que isso ela não faz. Se você quiser trabalhar com aberturas entre 1.8, 2.8, alguma coisa assim, e aumentar a velocidade, ela não faz. Você precisa de um equipamento que se faz HSS. O que é HSS? High Speed Sync. Vou traduzir grossamente. Essa máquina, ela não vai conseguir trabalhar com velocidades sincronizadas com o flash acima de 200. Com esse equipamento também, você consegue fazer eventos. Aniversário, casamento, tá? Só que vamos botar uma outra ressalva. Como o ISO dessa máquina vai até 1600 de ISO totalmente aproveitável, você vai precisar de flash. Tá? Outra coisa, usando flash, quando você vai fazer evento, você vai precisar de muita pilha, porque você vai precisar impulsionar bastante força nesse flash, se você tiver um teto baixo e tudo, para você ter uma imagem bem homogênea, tudo, você vai precisar de um flash bom. Ressalva também para isso. Primeiro plano. Tá? Se vamos supor que você esteja trabalhando no começo da igreja e você está vendo lá o fundo dela, por exemplo. Primeiro plano vai ficar bacana. Segundo plano já vai ficar um pouco mais escuro, comprometido, tá? Mas você consegue trabalhar no Photoshop. E o fundo escuro, tá? O fundo fica escuro. Então, assim, você não tem condições de ter a mesma imagem do primeiro plano até o último. Você consegue sim fazer fotos no primeiro plano bem iluminado, no segundo mais ou menos, no terceiro ele já passa a ficar escuro, tá? Outra coisa, se você for trabalhar com um evento, é muito difícil um evento que você não faça pelo menos 1000 fotos, tá? Então faça uma conta, se a máquina faz com a bateria nova 440 fotos, você vai precisar de pelo menos 3 baterias, ok? Então, ou seja, flash, pilha e mais 2 baterias sobressalentes, senão você não consegue fazer evento com essa máquina. Tá? Se você for filmar eventos também com essa máquina, lembra também que você vai precisar, 2 horas de show, você vai precisar de 3 baterias pelo menos e novas. Show você faz com essa maquininha? Sim, você faz. Já com 1600, você já tem assim um ISO aproveitável. Geralmente os shows hoje são bem iluminados, tá? Então você consegue fazer show com ela. Mas assim, atrelado a isso, se você tiver
uma objetiva mais clara vai lhe ajudar muito, porque assim, a objetiva que vem nessa máquina, que é a 1850, a qualidade dela é bacana, só que assim, ela é de 3.5 a 5.6, se você puxou o zoom para frente, ela já cai para 5.6. 5.6 para um show, tá? 5.6 para um show, eu acho que começa a ficar escuro. Então assim, se você vai fazer show, lembra que você, se tiver uma lentinha mais clara, 2, 2.8, 1.8, até no máximo 4, aí você consegue fazer desde que o show esteja bem iluminado. Eu consigo fazer fotos noturnas? Bom, dependendo do que você vai captar, e precisa de velocidades assim, velocidades não, você vai precisar de ISO mais alto, você não consegue. Para você fazer foto noturna com esse tipo de equipamento, você vai precisar daquele sempre que eu falo que é o meu amigo tripé. Aí você consegue fazer boas captações. Por quê? Porque você não vai precisar de ISO. Ok? Como a máquina está estacionada no tripé, você pode compensar isso com velocidade. Velocidade vezes diafragma, ok? Então você consegue ter muito bons resultados, excelentes resultados, tá? Trabalhando com ela no tripé, fazendo fotos noturnas. Se você precisar de ISO para fazer fotos noturnas, não, vou colocar 5, 6 e vou trabalhar com 200, 300, esquece, não dá. Para você fazer foto noturna com essa máquina, tá? 1.600 de ISO, ok? E o meu amigo tripé. Aí sim você consegue excelentes resultados, tanto de cor, captação, qualidade, aí fica bacana. Bom, meus amigos, espero ter ajudado. Como sempre, a minha principal dica. Se esse equipamento está dentro dos parâmetros que eu lhe falei de limites dele e você quer trabalhar isso, aí é um bom equipamento para você comprar. Se você já está num patamar superior a isso, que você precise de uma máquina, principalmente que você precise de ISO, esquece. Até aquilo que eu lhe falei, você consegue excelentes resultados nessa máquina, a ponto de ninguém saber que máquina você usou, tá? Usando corretamente. A partir daí, precisei de mais ISO, precisei de uma máquina com sincronismo maior e tudo, vai lhe fazer falta se você quer fazer isso. Então, assim, se você quer empatar um dinheirinho numa máquina dessa, você sabe que tem essas limitações. Você precisa de uma máquina que faça um pouco melhor que isso, você vai ter que despender um pouco mais de dinheirinho. Mas assim, até onde eu lhe falei, você consegue resultados maravilhosos. Tudo bem? Então vamos lá, minha gente. Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo agora até o final. E aquilo, minha gente, compartilha para mais gente ver, para aprender a comprar maquininha, se inscreve ali no canal e deixa o seu joinha. Aí eu consigo muito mais pessoas acessando esse tipo de conhecimento, tá bom? Muito obrigado, minha gente, fiquem com Deus.